TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Tá em jogo no ar, 24 dias para a Copa do Mundo, e a gente vai falar sobre esse evento, evidentemente, e vai estar repercutindo justamente como o Lajeado está se preparando. Turistas devem vir para o Vale do Taquari, a gente fala sobre isso, fala sobre arbitragem e, evidentemente, vai dar os pitacos quanto às seleções que vão estar passando pelo país. Então a gente começa já com um lance para lembrar um pouquinho das Copas passadas. Final de 2010, um chutaço, foi uma bela bica. Só que ela foi no lugar errado e aí, bom, aí deu problema. O jogo era Espanha e Holanda em 30 segundos. Tá no ar, tá em jogo? Tá no ar, tá em jogo, tu já sabe, pelo canal 15 da NET de Lajeado, ou então pela internet para qualquer lugar do mundo, univates.br/TV. Tem os canais de interatividade, estão aí já ó, na tela, 3714-7034, pode ligar para cá na produção da Jéssica Koch, Twitter no @taemjogo, então facebook.com/TV Univates. Hoje o programa é sobre Copa do Mundo, só tem fera. Timaço de primeira, que eu vou começar a desfilar as primeiras informações com um cara hoje que está à minha esquerda, até porque a gente... Alá, Dúlios, né, nosso apoiador aqui, camiseta bonita do Pipe pra caramba. Aliás, quase uma Alaf, né, não é dupla Grenal, é Alaf, né, eu tô de azul, tô de vermelho, porque na verdade essa é uma das novidades que vem por aí na TV Univates, além de ser o coordenador do grupo de esportes lá da Independente. O Pipe também agora vai estar conosco toda segunda-feira, tá em jogo, aliás, ele já estava aqui algumas vezes, né, aliás, várias vezes, mas agora toda segunda-feira, então o Pipe, Felipe Schmidt, vai estar conosco para fazer os comentários. 5 anos de TV Univates, na metade do ano agora, em julho, lá pelo dia 20, muitas novidades por aí. Aliás, o programa está em jogo, vai ter modificações, cenário e tudo mais, diz que até vai ter outras cadeiras, isso aqui vai estar uma loucura. Mas enfim, uma das novidades já começa por aqui. Seja bem-vindo, Felipe Schmidt, obrigado por essa parceria, agradecer ao Grupo Independente, que bom que tu está conosco agora toda segunda-feira para trazer teus comentários, teus pitacos e também, obviamente, para a gente estar falando hoje sobre Copa do Mundo. Obrigado, Marcos. Né, a gente brincava até na última segunda-feira, né, que eu sentia saudade já de voltar ao programa e agora vou ter a possibilidade de estar toda segunda-feira. Agradeço o convite a você, estendendo também ao Sandro Kiss, né, a confiança de toda a equipe, né, desde do Nando, que está, né, lá em cima na edição das imagens, o Ivan, a Fê, que está... Agradece muito o Ivan, senão ele se empolga ali. Não, também. a Jéssica, que está por trás de tudo isso, porque a gente sabe, né, que o envolvimento do programa é durante toda a semana, né, para a gente estar aqui hoje só sentado, de repente a gente faz aquilo que é o mais básico, né, e eles aqui comandam aí tudo. Então é um prazer participar dessa equipe aí competente, o programa está no ar por tanto tempo e não é à toa, né, então é um prazer poder estar aqui toda segunda-feira para levar ao nosso telespectador aí muito esporte. Tá certo, valeu, obrigado também pela parceria, por tantos anos aí também já vindo no Tá em Jogo, nos ajudando sempre com fontes, com ideias, e agora com essa parceria que tenho certeza que vai dar muito certo. Valeu, obrigado, e vamos seguir adiante, porque tem ele, o cara conhecido também como o rei da Copa do Brasil. Ele parece que abandonou a bandeirinha, não sei se realmente ele abandonou, se agora ele só está nos projetos, não sei. Eu acho que no fundo, ele continua lá dentro do campo, porque eu sei que quando ele vai assistir um jogo, o coração bate forte. É um cara que realmente gosta muito do que faz, fez com muita categoria. Aliás, falar de Copa do Mundo, ele teria que estar aqui hoje. Altemir Hausmann, seja bem-vindo ao Tá em Jogo mais uma vez.
Aliás, hoje eu prometo, como eu já te falei, não vou mostrar aquele lance da bolada, aquele lance do spray, isso aí é passado já também, mas que bom que você está aqui para a gente poder falar de Copa do Mundo, arbitragem, até porque é sempre um assunto polêmico, né? Pois é, eu poderia ter feito boa noite em primeiro lugar a todos, né? Esse time fantástico aí. Ficando pensando, eu poderia ter feito spray na Copa do Mundo, né? Mas ainda não era usado, né? Acho que essa Copa parece que vai ser usado e tal, mas brincadeiras à parte, muito feliz de estar aqui. E sempre que o convite será feito, eu farei de tudo para poder cumprir com... E falar futebol, isso aí, realmente eu acho que estou numa fase de depressão profissional, né? É mesmo? Porque... Diz que o jogador de futebol, quando ele para de jogar, é a primeira vida dele que fica por ali, né? E depois ele tem que reconstruir tudo de novo. Tá difícil no sentido assim, claro, eu tenho meus trabalhos, tudo, e como tu bem falou, eu ainda participo, e minha mulher, que às vezes isso não te pertence mais, então a gente teve agora mudanças na comissão de arbitragem de novo, as coisas mudam, mas não mudam, né? E ele falando, todo o staff que está por trás do programa para 1 hora, né? E me parece que, fazendo um parâmetro comparativo, nós árbitros ainda continuamos sem staff, né? Na verdade, nós não temos ninguém para nos colocar as 2 horas dentro do campo de jogo, né? Então, essas são as diferenças que ainda agora, eu assistindo, ainda me causam um certo temor assim, em relação à Copa do Mundo, o que vai ser a arbitragem da Copa do Mundo, que esse ano, acredito eu, que teve muito menos amparada nesse projeto do que no projeto para 2010. Olha, a gente vai falar sobre isso, a arbitragem é sempre um assunto polêmico, evidentemente, até porque a gente tem outras Copas aí, lances que realmente geraram muitas discussões, entrou até a questão da tecnologia, quanto vai estar auxiliando, enfim, é assunto para daqui a pouco. Vou continuar apresentando os convidados da noite, que não precisam ser apresentados, porque já tem muita cancha, mas... Mais uma vez, muito obrigado, Jaci Preto, valeu. Obrigado pela presença, que bom tu estar aqui hoje para falar sobre Copa do Mundo, sobre lajeado, sobre arbitragem, sobre, evidentemente, seleção. E tu conhece muito bem futebol, ex-jogador, cara que vive no mundo aí dos gramados, então que bom que tu está aqui conosco. Obrigado pela presença hoje para falar sobre Copa do Mundo, Jaci. Valeu, muito obrigado também pelo convite. E 2 situações que foram colocadas aí, quando você fez a abertura e a outra do Altemir. Quando você disse que o Tá em Jogo ia mudar, eu me preocupei um pouco, mas tu já te adiantou, é só o cenário, né? O apresentador está garantido. Não, o apresentador então, por enquanto está garantido. Agora eu tenho um cara que vai apresentar comigo, que é o Felipe Schmidt, né? Mas nessa Copa do Mundo vai ser usado o spray. Pelo que eu estou vendo aí, parece que vai ser mais usado de pimenta, né? Muito boa. Auri Reiser, aliás, comentarista do Grupo Independente, secretário de Governo de Lajeado. Que bom que tu aceitou nosso convite, até porque a gente fala de Copa do Mundo. Hoje mesmo nós tivemos aí no município, através da Anturvales, com uma parceria com a Secultur, mais uma fase de qualificação para o pessoal que está envolvido com a questão do turismo. E aí se fala muito, quando se fala em Copa do Mundo, se fala em futebol, se fala em políticas públicas e, evidentemente, isso acaba recaindo sobre os municípios. Lajeado é mais um município que vai estar na rota da Copa do Mundo. E aí, obviamente, a gente gostaria também de estar esclarecendo hoje, saber algumas coisas com relação a Lajeado. Como é que está hoje a questão da estrutura, a questão da receptividade com relação aos turistas. Obrigado por ter aceito nosso convite. Sabe que é sempre um prazer a gente ter aqui, não só para comentar de dupla Grenal, de Alaf, que tu conhece muito bem, lajadense, mas também para falar sobre o nosso município. Obrigado por ter aceito nosso convite, Auri. Boa noite, Marcos. Boa noite ao Altemir, ao Felipe e ao Jaci, à retaguarda e também aos telespectadores. É uma satisfação grande, sempre que eu posso e sempre que tem essa possibilidade. Gosto de estar aqui, enfim, é um espaço importante para a gente discutir esporte e outros assuntos também, e muito à vontade para falar de Copa do Mundo. Tenho uma opinião muito bem informada sobre isso, muito tranquila em relação a isso, e muito disposto a debater, inclusive, porque tenho percebido um debate um pouco direcionado ultimamente em relação a essa questão da Copa do Mundo. Estou achando que tem muito mais gente disposta a tentar vender uma imagem negativa do próprio país do que tentar ajudar nisso. Eu acho que tem gente equivocada em relação a isso. Infelizmente, estou vendo muita gente influente na mídia tentando vender ou ajudar a vender uma imagem que não precisa. Já chega o que dizem lá fora da gente. Agora, daqui fazendo isso também, tá meio estranho. Eu estou achando muito estranho que o país do futebol, de repente, esteja
se voltando contra o maior evento do futebol do mundo. E que quis tanto, Isso é né? mentira. Isso é o que estão tentando vender. É uma grande mentira que estão tentando vender. O país do futebol não está voltado contra o maior evento do futebol do mundo. Mas algumas pessoas, na minha opinião, estão tentando tirar proveito disso, não interessando se o evento vai ser bom para o país ou não. Eu acho que esse é um debate que está na hora das pessoas fazerem, porque não é toda hora que tem uma Copa do Mundo, né? Nós tivemos uma em 1950, são 64 anos depois, né? E talvez, né, tão cedo isso não vai acontecer de novo. Então, me sinto muito à vontade para debater o tema. Tá certo. Bom, vamos começar falando sobre seleções e justamente a mostrar a tabela que o Fernando Schmitz preparou aí dos grupos, do grupo A até o grupo H, tá aí, ó. Que beleza, a arte do Fernando. Então tem Brasil no grupo A, Croácia, México, daqui a pouco o Claudinho vai tirar o GC com certeza, e tem Camarões também no grupo A. Um grupo que, aliás, já começa apertando para vocês e daqui a pouco já vai rodar o próximo grupo, aí o B. São todos grupos parelhos ou não? Tem aí a Espanha, Holanda, Chile e Austrália. Dá para se dizer que, até porque a gente tem um cruzamento entre A e B já depois, e aí provavelmente o primeiro do A joga com o segundo do B, né? Mais ou menos esse é o caminho. Depois a gente tem grupo C, então, com Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão, sendo que entra um dos grupos aí que, olha, na minha opinião, daqui a pouco eu quero saber de vocês, mas o grupo D para mim é talvez um dos grupos mais difíceis e um dos grupos da morte. Tem gente que acha que não, mas Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália. O Auri já me olhou com uma cara que eu acho que ele acha que não é. Mas enfim, a gente tem o grupo E, de Suíça, Equador, França e a clássica Honduras, né? Tem times aí que tem seleções que vêm, na verdade, para conquistar título e tem seleções que talvez venham mais para participação. Não estou dizendo que é o caso de alguma outra, mas a gente tem, por exemplo, no F, a Bósnia, a clássica também a Argentina, nossos irmãos, o Irã e a Nigéria, que sempre é uma pedra no sapato da Argentina, em Olimpíadas e tudo mais. Grupo G tem Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos. E por fim, no último grupo, no grupo H, Bélgica, que é a minha grande aposta, Argélia, Rússia e Coreia do Sul. E é verdade, a minha aposta mesmo, a Bélgica, eu acho que tem uma vida que eu acho que vai conseguir um pouco mais adiante, mas enfim. O que vocês acharam desses grupos aí? Dá para se dizer que Brasil talvez seja um franco favorito, não só por estar sediando Copa do Mundo, mas por ter o melhor elenco? Eu acho que no grupo é, sim, o franco favorito, né? Mas entre Você todos? poderia esperar outra coisa. Eu não sei, eu não considero o Brasil no momento favorito. Acho que ele vai ter que fazer isso acontecer durante a Copa. Eu não vejo a seleção brasileira pronta para começar no dia 12 a Copa do Mundo como favorita. Eu acho que ela vai construir isso e o Filipão tem essa característica, né? Ele constrói essa condição à medida em que a competição vai andando. Até porque os treinamentos vão começar agora, não se tem tanto tempo assim. Eu considero a seleção brasileira carente, né, em alguns aspectos. Vai ter que fazer o que fez em 2002, né? Onde ele foi para lá também com uma seleção que aparentemente não tinha, enfim, toda aquela confiança, e ao longo da competição foi construindo essa condição, né? Jogadores que acabaram sendo importantes, fundamentais naquela seleção, e que pouca gente apostava neles antes do começo da Copa. E agora, me parece que é uma situação bastante parecida, né? Eu acho que o Brasil se constitui, sim, ao longo da competição. Joga em casa, tem um apoio, enfim, o fator local que é importante, e se constitui, né? Mas eu não consigo enxergar uma grande seleção antes da Copa, assim, que esteja despontando como, né, alguém que esteja no nível acima das outras. O Filipão, na verdade, tem uma preocupação maior com a família do que com o esquema. Ele já define a convocação antecipadamente, tanto é que não gera nenhum tipo... A polêmica da última foi o Romário. Nessa nem polêmica teve.
absolutamente nenhuma. Então a família escolar, ele sabe que o goleiro, se está jogando ou não está, ele definiu, o fulano de tal, o Beltrano, ele já tinha conversado. Quer dizer, a grande maioria sabia que estava convocado. Meia dúzia, talvez, aí, de última hora, que estavam numa expectativa, de repente, de ter um probleminha de ficar fora. Mas ele está mais preocupado com a família escolar do que propriamente com o esquema. Mas ele nunca escondeu que o diferencial naquela Copa de 2002 foi a união do grupo. Exatamente. Não foi nenhum esquema, não foi nenhum destaque individual, foi a capacidade que ele teve. Mas enfim, aquela seleção tinha mais bala na agulha do que organizar. essa. Acho que sim. Acho que tinha alguns jogadores naquela qualificados. Naquela tinha... olha, por exemplo, quais são as opções hoje para definir um jogo? Fred, Jô? E se não for Fred e Jô? Neymar. Naquela seleção... Na época o Brasil tinha o melhor atacante do mundo, só que se tinha a dúvida do que ele poderia render. Até porque ele levou o Ronaldo, né, com uma situação um pouco complicada de lesão, muitos não acreditavam, e o Romário, que estava quase que 100%, ficou. E acabou dando certo. Eu considero o Brasil um dos favoritos. Eu não vou tirar o favoritismo do Brasil. Mas acho tem uma que questão está entre as equipes que têm muita chance de vencer o Mundial. Mas, Felipe, tem uma questão que eu acho que daí até o Altemir pode nos ajudar lá. Dentro de uma Copa do Mundo, o clima, o espírito de Copa, e daí entra também a questão de ser sede, mas isso também influencia muito. Hoje a gente conversava aqui nos bastidores na redação da TV Univates, entre a nossa equipe, e a gente ainda comentava isso. Uma seleção que daqui a pouco não está tão bem, não chegou como favorito, o espírito daquele momento da Copa, do fato de daqui a pouco estar enaltecendo a questão do coletivo. Isso deve influenciar muito, e daqui a pouco até algumas... Por isso, talvez, que muitas seleções que não são ditas favoritas conseguem chegar e ir longe, o próprio Uruguai da vida, em outros momentos, não diria agora, mas será que também esse espírito de Copa do Mundo, ele pode influenciar outras seleções nesse ano? Eu vou te responder essa pergunta um pouquinho depois que eu colocaria outra, e aí ele tem mais propriedade para falar, porque o Jaci tem não sei quantas Copas ele assistiu e quantas como profissional, comentando e dentro do meio. Mas eu definiria assim, ó, as seleções tradicionais, inclui-se o Brasil e Espanha e aquelas que já foram campeãs, as emergentes, que é o que eu levo mais fé, que seria Japão, aí tu vai dizer, mas não, quando o Japão começou no futebol, a previsão era para ser campeão em 50 anos, entendeu? A cabeça deles é outra, e não passou 50 ainda. Então, quer dizer, teria Estados Unidos, que eu trabalhei nos Estados Unidos em 2004, com sub-15, e os caras já vinham depois, aí eu fui encontrar os caras em 2010. Quer dizer, as emergentes e as indiferentes, que aí vamos colocar aí Honduras, Grécia, talvez, que não tem essa evolução. E aí eu coloco o seguinte, não é quanto que o Brasil melhorou de 2002 da família para cá, mas quanto que os outros evoluíram. E isso, e para responder a questão da África, que eu estive lá, a África era aquele banzé, né? A África não passou da primeira fase. E aí se via que existia um clima de pressão, e tanto que os jogadores da seleção da África, 2 meses antes da Copa, foram fazer fardados de Adidas, patrocinado pela Adidas, foram fechar um contrato com a Nike. Foram até a fábrica da Nike fazer a chuteira personalizada, todo o time. Então, quer dizer, essas coisas que me preocupam. O quanto que nós, estando dentro como país sede, daqui a pouco o cara da Claro vai chegar no Neymar para fazer uma propaganda depois da primeira fase. Não sei como o Filipão vai administrar isso. Bom, vamos fazer o seguinte, está encerrado o primeiro bloco, a gente estourou o tempo, daqui a pouco a gente compensa, mas nesse final de bloco a gente termina também com uma clássica. Cabeçada de Zizu, daqui a pouco tem segundo bloco do Tá em Jogo. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo. Não te esquece, o canal de interatividade é pelo Twitter, no @Tá em Jogo, ou então lá no facebook.com/TV Univates. Vou ler os recados. Bom, pode ser agora, então, vamos lá. Mandar um abraço, então, pro Josué, mandar um abraço também pro Luiz Fernando Heinecker, vocês conhecem, né, bem?
Abração pro Luiz Fernando, ele tá dizendo que vai dar Brasil com alma gaúcha representada pelo Filipão. E a Renata que tá dizendo que como boa brasileira precisa ter fé e acreditar que o Brasil vai ser campeão. Não desiste nunca, né? Isso é uma boa teoria também. Mas vamos seguir o programa, porque agora o assunto é o seguinte. Copa do Mundo, evidentemente. Mas e Lajeado? Onde é que fica nessa história, Auri? O que Lajeado pode ganhar com a Copa do Mundo? Muito se fala em legado da Copa e se fala muito na questão país. O que o Brasil vai ganhar com isso? Mas o que especificamente o lajeadense também pode ganhar com a Copa do Mundo, sabendo que não vai ter um jogo de Copa do Mundo aqui, mas que turistas daqui a pouco possivelmente possam passar ou estar aqui nos dias de Copa do Mundo? Primeiro, o Lajeado está no catálogo da FIFA lá como centro de treinamento. Esse é um projeto que infelizmente restou frustrado porque havia entre as obrigações da cidade uma importante, que era a construção de um hotel. Esse hotel está inclusive no catálogo, mas ele não saiu do papel. E era uma responsabilidade da iniciativa privada. Esse projeto não vingou. Ele não chegou a ser apresentado? Chegou a ser apresentado, enfim, a foi maquete. Capa de telejornal. Tem até financiamento aprovado para os investidores. Mas em função de problemas de relacionamento comercial entre os investidores, o projeto não andou. E isso, de alguma maneira, frustrou qualquer expectativa de que Lajeado fosse, digamos assim, tivesse mais visibilidade do que tem hoje, ou poderia ter mais visibilidade durante a Copa. É evidente que havia toda uma expectativa, porque há o conjunto estádio, campo de treinamento e hotel, que seria do lado, que era um dos conjuntos mais adequados, digamos assim, do estado. E não saindo do hotel, não houve como competir com outras cidades sede, outros centros de treinamento, enfim. E neste aspecto nós perdemos muito. Então agora a cidade precisa tentar de alguma maneira explorar a presença de muitos turistas aqui no estado. É comum isso vai acontecer naturalmente. As pessoas não irão apenas a Porto Alegre, não irão apenas a São Paulo ou Rio de Janeiro. O turista vem para cá, fica um mês inteiro e fica circulando no país e conhecendo algumas coisas. E o que a gente está tentando, da melhor maneira, não se tem grandes recursos para fazer uma grande campanha de mídia espalhada aí pelo país, pelo mundo afora, mas de alguma maneira mostrar para as pessoas, sobretudo que vêm para cá, o que Lajeado e a região. Vamos falar aqui não só Lajeado, mas aqui temos sempre que falar no conjunto da região do Hoje o hotel credenciado é o Estrela Palace, né? Exatamente. O que ele tem, o que a região tem para oferecer de atrativos para quem vem para cá e poderá aproveitar nesses intervalos entre os jogos da Copa do Mundo, que é o que foi possível fazer, né? À medida em que, lamentavelmente, o projeto do hotel não vingou. Então é nesse sentido que se está trabalhando. Naturalmente, não se vê grandes investimentos, não se tem, não é? E no momento em que se critica muito, inclusive, os investimentos por causa da Copa, né? É um negócio complicado isso, né? De um lado, está todo mundo vibrando com a Copa aqui, mas alguns tentando vender a ideia que estão gastando dinheiro à toa. E aí fica complicado. Como é que você faz isso? Vai sair por aí investindo muito dinheiro para fazer uma campanha para atrair turistas, né? Fica um negócio meio complicado. Então, eu acredito que até em função das raízes da nossa colonização, né, italiana, alemã, sobretudo aqui na região, nós vamos acabar tendo a visita e a presença de muitos turistas por aqui, e isso seguramente vai ser importante, e penso que a gente tem uma estrutura razoável. Não é primeiro mundo, nós não somos primeiro mundo, mas temos uma boa estrutura para receber os turistas que vierem por aqui, a não ser que venham em número acima do que se tem expectativa. Acho que não, mas nós vamos ver muitos torcedores de outras seleções, de outros países passando por aqui. Agora, nessa questão aí das manifestações que estão acontecendo, claro que tem alguns exageros, né? Muitos exageros, mas houve também exageros nas questões de construir estádio onde vai ter só a Copa do Mundo. Vai se jogar a Copa do Mundo e o estádio vai ficar lá. E deu. Não tem mais nada para fazer lá. Não vão fazer nada. Pode eventualmente acontecer um evento, eventualmente pode acontecer um evento. Muitas sedes. Não era para ser tanta, mas como o Brasil é extenso, então vamos ampliando o investimento. E a bronca maior é de que o Corinthians ganhou um estádio sem fazer força.
E vamos dizer que hoje eu li a notícia que o estádio que o Brasil jogou em 94 está sendo leiloado, né? Então, quer dizer, não é só no Brasil que vai ficar elefante branco, em todo mundo acontece isso. É mais, está aí mais uma prova de que muita coisa vai ficar... Eu diria que nós deveríamos torcer para que a Itália e a Alemanha classifiquem de forma a vir jogar um jogo no Beira-Rio naquela fase depois, né? Eu gostaria... Mas é interessante dizer o seguinte, eu não sei de nenhum estádio construído ou reformado que tenha sido colocado o dinheiro a fundo perdido. Todos esses estádios, é bom que se diga, são financiamentos. Eles terão que ser pagos. Então ninguém enterrou dinheiro em nenhum estádio simplesmente jogando dinheiro lá. O que Porto Alegre concedeu para o Beira-Rio e para a Arena, que também se beneficiou, foram isenções fiscais. Sim. Então há uma pequena renúncia de impostos locais para que fosse facilitada a construção. Né? Esses estádios aí em cidades que realmente não têm tradição no futebol também são financiamentos. Ninguém colocou dinheiro a fundo perdido. O Maracanã tem um consórcio privado que contraiu empréstimos e reformou. E vai explorar isso durante 20 anos. Não se tem. E essa é uma mentira que tentam vender por aí, de que se enfiou, alguns dizem, 25 bilhões. Não se enfiou 25 bilhões. O Beira-Rio, por exemplo, tem um financiamento. A construtora que fez a reforma vai pagar este financiamento ao BNDES ao longo de 20 anos, mas vai pagar. Então tem que ter cuidado quando se fala nisso. Concordo que 12 sedes foram um exagero. Concordo. Acho que foi um equívoco isso. Que o 10 seriam... Já estava bom demais. Seriam 8, na verdade, né? O que a FIFA determina. Razoáveis, Eu né? acho que aí o governo se precipitou um pouquinho porque ele tentou atender uma demanda um pouco maior. Às vezes também há contestação de outros estados, daqui a pouco sempre centraliza para os mesmos lugares, né? E eu acho que o Brasil tem coisa muito bacana que nem mesmo a gente tem o conhecimento, e é mais uma maneira do próprio brasileiro conhecer muito mais o seu país, porque ele é muito grande. Agora, sobre essas contestações e essa campanha contra a Copa, eu acho que o povo brasileiro ele precisa colocar um pouquinho a mente para funcionar e observar que se tivesse que fazer esse tipo de manifestação, era quando o Brasil era candidato. Depois que a coisa se consumou, a partir de agora é um erro esse tipo de procedimento, porque há prejuízo somente para o Brasil. Sim. Agora é hora de atender bem o turista, do próprio povo brasileiro se juntar, se abraçar nesse momento, porque agora a Copa é do Brasil, e eu fui um dos que fiquei muito orgulhoso quando do anúncio que o Brasil seria, assim como muita gente na época também festejou e hoje é contrário. Não sei de que forma teve essa mudança de pensamento, respeito, mas eu acho que o momento de fazer as manifestações era lá atrás, quando o primeiro tijolinho ia ser colocado em cada estádio. Agora que está pronto, agora é só prejuízo para o Brasil. Eu acho que nós temos 24 dias, não sei se foi feito isso ou não, através do governo federal, estaduais e municipais, de nos juntarmos. Agora, o que a gente vai fazer para trazer o turista de Porto Alegre para Lajeado, para Estrela, para vir comer uma cuca? Pois é, essa é a grande questão que eu ia chegar. Na verdade, assim, tudo bem, vem turistas, evidentemente o Auri colocou isso, e até pela questão da colonização, até porque há pouco tem um parente que conhece o fulano, conhece o Beltrano. Mas o que especificamente, por exemplo, hoje mesmo, essa qualificação, ela não foi da Copa do Mundo que se teve lá, né, da Dorvales. Ela foi, na verdade, para qualificar o pessoal que é envolvido com turismo. Mas vai ser importante. Claro, mas evidentemente vai ajudar, mas aí a verba é da Consulta Popular de 2010, se eu não me engano. Mas existe alguma verba, por exemplo, que veio, ou do próprio município, ou do governo federal, ou essa força-tarefa, ela existe, ou por acaso existe alguma maneira de estar qualificando, por exemplo, nossas rotas turísticas, para daqui a pouco estar oferecendo algo para quem vier até aqui? Porque a gente sabe que a questão hoteleira não é o nosso forte, né? Como a gente mesmo comentou, o Auri comentou, é difícil colocar aqui um grande número de visitantes se a gente não abrir, por exemplo, Estrela Palace, para a região do Vale do Taquari. Mas se o pessoal vier aqui, quais são os atrativos que ele teria hoje, por exemplo? Será que o próprio governo federal também não poderia estar ajudando nessa questão? Visitar a Univates. Claro, aqui sim está em jogo. Não é porque eu estou aqui, mas hoje a região do Alto Taquari é uma depois da Univates. Não é porque eu estou aqui e não estudo aqui, já estudei aqui. Mas esses atrativos é que eu pergunto, como é que a gente vai ver? O que foi feito 7 anos atrás, quando decidiu vai ser o Brasil? Vamos se juntar a fazer o quê? Vamos comer uma cuca na casa da mãe da Altemir, uma cueca virada lá.
ou uma cerveja na fábrica tal, ou então a Rota das Cucas, ou então em Boqueirão do Leão nas Cascadas. Quer dizer, e nós temos um problema nosso aqui, só nosso, que a Copa do Mundo vai ser no frio e na chuva. Nós não temos tradição em turismo aqui. Veja, Também não. É importante Também dizer não. isso. Então nós não vamos mudar uma cultura por causa de um evento de um mês. Claro que não. Agora, algumas coisas estão sendo feitas, né? E muito mais em nível de Estado, porque a Secretaria de Turismo do Estado, de Esporte e a Secretaria Especial da Copa estão trabalhando muito isso. A gente não vê, mas a gente acompanha lá, por aqui não se vê, mas lá o trabalho é muito intenso de divulgação do que o Rio Grande do Sul tem de interessante para mostrar. As pessoas virão para cá orientadas. Agora, não vão chegar aqui e vão encontrar uma linha especial de locomoção lá para ver as cascatas lá em cima, Claro. para ver o viaduto ali em Mussum, posso citar um exemplo? ou para viajar Rio Grande do sobrevoar Sul, o Rio se Taquari. come, o que, Não que é vão. melhor do mundo no Rio Grande do Sul? O churrasco. Pois nós vamos ter um projeto para quem vir a Porto Alegre num jogo e visitar Nova Bresse, que é a capital do churrasco, dos churrasqueiros. Ou seja, Nova Bresse, ali nasceu todo mundo que faz churrasco. Quer dizer, o que Nova Brécia fez para levar uns caras para comer, como teve há pouco tempo o maior churrasco, não foi lá agora? Foi. Quer dizer, e é essas coisas que devia ter se pensado lá atrás. Eu fiquei pensando comigo, pô, se a CBF tivesse feito um projeto com crianças com 9 anos, elas teriam 16 na Copa do Mundo. Ou seja, com 9 anos, tu começar um projeto com as crianças. Não, mas aí tu quer demais, né? Projeto da CBF. Não, tudo bem, eu só tô... o que me parece é o seguinte... Vamos combinar, eles têm os projetos deles O que lá, me mas parece a gente o seguinte, já sabe onde é que nós tem. decidimos que a Copa do Mundo ia ser no Brasil. A FIFA assim, a Copa é de vocês. E o governo, não, nada contra. O governo assim, ó, o jogo vai ser em Porto Alegre, se vira. Só quem é contra o futebol, a Copa do Mundo é quem não vive futebol. Outro dia eu voltei da reinauguração do jogo do Inter, o Rosinha ali eu não pude chegar, estava lotado. Esse dinheiro não está computado no quanto vai girar. E é dinheiro que entra para nós. Gente, De uma forma ou outra, por isso é que me espanta, né? Porque nós somos um país que não é só porque a gente gosta do futebol, é porque o futebol ele já faz parte da nossa vida, da nossa cultura Ele tá e enraizado, da né? nossa economia. Mas os contras sempre existiram no país, né? Sim, evidente. Só que agora, aí Sem de Copa do repente, Mundo. de repente eu ouço os caras, olha, tem protesto contra a Copa. Aí sai a matéria, 500 pessoas já em São Paulo. 500 pessoas foram para a rua em São Paulo. Isso dá 0,00 da população de São Paulo. Não, mas aí por esse dado... Só que a cobertura da grande mídia é como se tivesse a metade da... Mas por esse dado Cá. não há o problema de estarmos preocupados. Ninguém está protestando Não, mas é... por esse percentual. Não. Então, nós não estamos denegrindo a imagem de ninguém, se é pequenininho Não, pois demais. mas eu tô falando... Alguma coisa não tá fechando eu aí. tô falando do que tentam vender a imagem. Ah, mas, de que Auri, há um processo politicamente de sempre foi contestação. assim. Quem está do lado de fora, ele tem uma visão e trabalha de uma maneira. Quando o cara está do outro lado do balcão, é dono da bodega, aí ele sabe que a cachaça custa e tem que cobrar. E o porra é de quem está do lado de lá do balcão. E outro detalhe, aquele cara vai tomar cachaça e de repente ele toma só um copo e fica 15 horas lá cuspindo, te incomodando o dono da bodega. É verdade. O que me incomoda um pouco... É normal. O que me incomoda um pouco nesse processo todo é que quando o Brasil foi anunciado como o país sede da Copa, nós estávamos com uma moral fantástica no exterior. Né? E nós mesmos estamos trabalhando para estragar um pouquinho essa imagem. Aliás, já conseguimos fazer isso, porque o Brasil vivia o seu melhor momento, aliás, momento superior, inclusive financeiramente, economicamente, a países de primeiro mundo. Né? Então, eu acho que esse vacilo, esse trabalho aí não foi bem elaborado, até pela própria população. Bom, o assunto está muito bom, mas está encerrado mais um bloco do Tá em Jogo. A gente termina com um lance que remete um pouco à arbitragem. Tu vai ver por quê, daqui a pouco a gente volta falando justamente sobre a arbitragem de Copa do Mundo. Dá uma olhada. Voltamos, terceiro bloco do Tá em Jogo, para falar justamente, diretamente, com Altemir Hausmann sobre arbitragem em Copa do Mundo. Pressão muito maior, né? Evidentemente, mas como é que é estar em uma Copa do Mundo e ser assistente, ser árbitro? Eu te confesso que
que nós fomos dormir escalados e acordamos dispensados, tá? Ou seja, nós estávamos escalados num jogo da Espanha, e agora não lembro quem era, e sabíamos disso porque de forma, nos bastidores a notícia corria, que existia uma linha de treinamento. Treinamento -4, -3, -2, dia do jogo, pré-jogo e dia do jogo. Ou seja, o teu treino era em função da tua escala. Então, 4 dias antes, quando eu entrava no treino, eu já sabia se eu ia estar escalado no dia 2, 3, entendeu? E aí nós estávamos preparados para trabalhar no jogo dia tal. Aí naquele dia, a escala saiu 1h da tarde, vocês estão dispensados. Ou seja, cada momento que saía alguma escala era uma tensão enorme, né? E te confesso que nos últimos momentos eu torcia para vir embora. Porque no momento que os jogos estavam se desenhando, entendeu? As disputas, os confrontos, a gente já sabia mais ou menos quem ia apitar, entendeu? Volto a dizer, todos os árbitros que estão lá são honestos, mas cada árbitro tem uma característica e cada característica interessa a determinada seleção. Então, se tu tem uma seleção que bate muito e outra seleção que bate também, e tu colocar um árbitro que puna, o jogo não acaba. Então, tu tem que colocar um árbitro que vá saber administrar isso. Então, para cada partida existe um árbitro. E o perfil do Simon e o nosso não fechava mais com aquelas equipes que estavam ainda em disputa, entendeu? E aí eu te digo, é uma situação que tu começa assim, mas eu não vou fazer parte disso. Na verdade, não é coisa séria. Eu não vou dizer que não é séria, mas é de interesse, mas entendeu? É quase um conchavo, né? Porque na verdade, não pode um, vai entrar o outro. Não, né? mas é que é de interesse, porque que acontece? Há um certo direcionamento. Exatamente. Feliz ou infelizmente, total direcionamento, né? O Brasil não entra em campo com o árbitro colombiano apitando. Desculpa, com o árbitro peruano apitando, a nível de América do Sul. Porque o pai do Ricardo Teixeira um dia morreu do coração quando o árbitro peruano apitou um pênalti. Quer dizer, e aí Ricardo Teixeira como presidente não aceitava que apitou, entendeu? Isso são coisas que vão trazendo e isso atrapalha o desenvolvimento, entendeu? Atrapalha a seriedade no sentido de o que tu falou antes, quer dizer, o Filipão tá convocando por cargo de confiança e não por cargo de competência. Talvez o Marcelo Groi é muito mais goleiro que o Júlio César, mas não é de confiança do Filipão. O próprio Henrique também, né? Que foi lá vários. Mas a questão é assim, esse é um risco que tu corre. À medida que tu pega um cara por confiança, tu pode ficar sem mais competente, entendeu? Altemir, tu fez uma colocação na abertura aí. Tu utilizou a seguinte situação. Não nos preparamos tão bem como em 2010. Tu te falava em relação à arbitragem brasileira que vai estar lá ou num contexto geral? Não. A brasileira também, porque assim, nós fomos para o Granja Comari treinar, professor de inglês, eu fiz 7, 8 vacinas num dia lá, faltou bunda para tanta vacina. Quer dizer, nos preparamos de uma forma. Esse ano... Pelo menos serviu para alguma coisa. Esse ano... Não pode dizer que tomou, né? Mas tudo bem. A nível de mundial... Nós, 2 anos antes, ou 1 ano e meio antes, tínhamos uma plataforma da FIFA, onde tu entrava e respondia as questões. Eu não sei se está tendo esse ano, porque eu não estou acompanhando, né, para essa Copa, mas diariamente tu entrava em 5, psicológico, físico, técnico, os 5 pilares, tu entrava e respondia perguntas, entendeu? E até tal hora, por exemplo, é meia-noite aqui, mas é 3 horas da manhã na Espanha, até as 9 horas tem que responder. Não respondia, era um ponto a menos, entendeu? Então, o Altemir disse? Tem gente que entra com o pé, outros entram. Então, quer dizer, eu não sei como está isso, mas se tu for analisar, a nível sul-americana, na última Copa do Mundo, nós tínhamos 6 árbitros. Ali nós tínhamos 7 mundiais, entendeu? O Simon já tinha 2, o Oscar Ruiz mais 2 e assim por diante. Esse ano, os árbitros sul-americanos que vão para a Copa do Mundo, nenhum participou em Copa do Mundo ainda. Mas o Brasil também... Não é categoria de base, não é confederações, é nível de Copa do Mundo. Ou seja, o Simon com 2, o Oscar Ruiz com 2. Esse ano, essa Copa do Mundo não. Renovou, mas quando tu renova as pessoas, também tu renova a forma de apitar. E essa forma de apitar nova, eu não sei como é que vai se comportar diante de um jeito, talvez não novo de jogar. Entendeu? Então, são coisas assim que são incógnitas que só lá no campo de jogo a gente vai saber. Né? Mas a arbitragem... Mas o Brasil, na minha opinião, o Brasil está bem representado. Acho que o Sandro está num momento muito bom.
Pode ser que a preparação não tenha sido melhor, pode ser que haja um certo relaxamento em relação a isso. Na verdade, ele chegou na escala por eliminação. Esse é um Era para fator. ser fulano, era para ser eu acho Beltrano, que era tem, para ser... tecnicamente tinha gente Aí na frente. aquela Eu cartinha, acho, ela né? veio já com... Sim, assim, mas é isso, você tem lá uma... Né? Por exemplo, o Leandro, na minha opinião, A o diferença. Leandro era, na minha opinião, estava tendo um desempenho, uma sequência de atuações, enfim, e um crescimento na carreira que o levaria a ser inevitavelmente. Acho... A diferença foi que o Só Leandro, que a diferença é que o Leandro os teve um critérios, teste físico, né? rodou e não Isso. foi chamado para outro. O CNM, por exemplo, que está no processo, fez 4. Aí é que tá, né? Então, Esse quer é o dizer, detalhe. quando nós começamos a colocar Tem dois segunda pesos- época Sim, pois é. para E outra, não tem nem chance de fazer a vai prova pra existir outra. essa incógnita que é qual? Vou te dizer. Há 18 meses no Mundial tu escolhe quem vai ser os candidatos. Só que nesses 8 meses tu pode evoluir tecnicamente, mas fisicamente é certo, quase certo que tu vai diminuir, porque o tempo vai passar, quanto mais velho, fisicamente tu cai. Então, quer dizer, talvez o Sanuhit hoje está na melhor Não, hoje, eu estou falando de tecnicamente. hoje. Acho que ele está numa condição Mas muito boa. talvez se eu pegasse o Voaden 18 meses atrás e continuasse mantendo ele com Não tenho seria o dúvida. top, sem dúvida. ele teria o técnico mais técnico e o físico mantido. É, sem e eu dúvida. conversei Isso- algumas vezes com o Leandro e acho que tem que respeitar ele está correto, porque ele não quis abrir muitas coisas, mas ele não escondeu a mágoa dele, mas ele não falava os motivos, né, do porquê está magoado. E eu acho que bate bem nisso. O Leandro, ele entendia de que ele deveria daqui a pouco ficar fora da Copa do Mundo em função do teste que aconteceu. Agora, em relação à oportunidade que os outros tiveram, ele não teve. E aí está a mágoa dele. Só que, claro, acho que não é o momento, ele ainda está em atividade e tem que cumprir o carnê. É mais ou menos por aí. Cara, o árbitro de futebol, como qualquer outro profissional, até mais o árbitro, ele tem que trabalhar motivado. Agora, se tu trabalha, talvez não seja o caso do Voaden, mas se tu trabalha no momento que tu tem um erro e tu fica 30 dias afastado, é que eu estava dizendo por coisa. Eu aceito que me punam, entendeu, como profissional, mas que me dê as condições. Treino na segunda, fisioterapia na terça, psicólogo na quarta, treino na quinta, e aí sim, se tu me der todas as condições, tu pode me punir por errar. Agora tu não me dá condições nenhuma, como é que tu vai me... Entendeu? Então essa é a questão. Mas dá para se dizer que é uma profissão desgastante em termos psicológicos e físicos, e talvez muito mais do que até um próprio jogador de futebol? Eu diria que sim, porque, como eu falei, o jogador ele chega meia hora antes do voo, embarca e vai embora. Nós saímos de casa às vezes um dia antes, certo? Sem ter nenhum amparo no sentido de, perdeu o voo, está fechado o aeroporto. Com detalhe, né? O Voaden talvez não tenha passado alguns testes físicos, porque para ele todo jogo é longe. O CNM está em São Paulo, ele vai São Paulo, Ceará, São Paulo. O Voaden agora estava na Bahia, ele foi Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia. Quer dizer, nós sempre temos uma viagem a mais. E esse é um problema para nós, até em termos de Copa do Mundo. O turista para vir para cá, vai vir mais. A extremidade, É uma extremidade. Então nós estamos à margem, né? Nós estamos marginalizados. E isso em termos de só quem viaja e quem sabe o que é o desgaste físico de uma partida sabe o quanto atrapalha tu morar nos extremos, né? Mauri? Eu tenho acompanhado as competições fora do Brasil. Eu acho que, de um modo geral, tem uma arbitragem muito qualificada na Europa, a gente percebe isso. Não posso opinar muito fora disso, eu não sei realmente aqui, do ponto de vista da representação sul-americana, há uma renovação em andamento. Vou te dar uma respostinha rápida. Há uma renovação, para tu apitar uma final da Copa da UEFA são 12 mil euros, tá? O árbitro ganha 12 mil euros. 12 mil? 12 mil. Para apitar uma final de Libertadores, que é o mesmo campeonato, né? Sim. São 2 mil dólares. Então, para vocês terem uma noção da diferença, o quanto tu pode qualificar com um e com o outro, né? Só para vocês terem uma noção. 2 mil, porque só a final. Os outros jogos é 1.400. Isso incluído diária e passagem. Só te lembrar que o presidente da Comebol é o Nicolas Leoz. Já foi? Saiu porque agora entrou o Figueiredo. Não. Lá, continua ele e não é presidente, é dono daquilo. Tanto é que construiu a sede do lado da casa dele. O próprio Ricardo Teixeira saiu não saindo, né? Oi? O Ricardo Teixeira saiu não saindo, né? Enfim, eu não vou entrar nessa questão política, até porque para nós isso pouco importa. Claro, eu só queria que tivesse... Mas Não é que a gente coloca isso para dizer que nós não podemos pensar em coisa séria se quem está comandando não é sério.
Talvez... Porque esses caras, eles manipulam tudo. Talvez a explicação disso Tem tá presidente no público, de né? confederação que leva a medalha para casa, rapaz, e não jogou. Não jogou e levou a medalha para casa. Talvez aí nós entramos num grande problema, né? Que foi a questão da CBF com o governo, com o governo federal. E aí eu acho que começou a se perder aquela linha que nós tínhamos de Copa do Mundo, entendeu? E aí não, mas um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E aí... Tá encerrado mais um bloco do Tá em Jogo. Daqui a pouco a gente vai pro último. O papo tá fluindo. Aliás, Copa do Mundo é sempre interessantíssimo. Pra ti que gosta de esportes, é evidente. E a gente termina agora com um lance... Não sei se a gente vai sentir falta dele esse ano. Tomara que não, mas tá aí o Rivaldo, nosso conhecido Rivaldinho. Dá uma olhada, daqui a pouco tem o último bloco do Tá em Jogo. O último bloco do Tá em Jogo, falando sobre Copa do Mundo. Uma pergunta que várias pessoas comentam, fazem, e é também uma dúvida minha. Em Lajeado, é ponto facultativo, é feriado, acontece algo diferente por a gente ter uma Copa do Mundo no Brasil, no dia 12, por exemplo, o dia que começa a Copa, dia dos namorados, tem toda aquela questão de romance também. Primeiro me define ponto facultativo e feriado. O ponto facultativo é basicamente quando tu quer fazer feriado, mas só pode se o cara liberar, entendeu? Não. Mais ou menos por aí. Ponto facultativo é um apelido gostoso. É folga, fica todo mundo em casa. É isso aí. Na verdade, trabalha quem quer, só que ninguém sempre quer trabalhar. Desculpa, ninguém ponto facultativo não é para ninguém quer feriado. Não é para as prefeituras, para públicos e feriado é para... então tá. Órgãos públicos. Mesmo. Lajeado deve seguir aquilo que o Estado definir. Provavelmente... Já tem alguma definição? Não, ainda não. Não se tem, não se sabe ainda exatamente o que o Estado vai definir em termos de acho horário. Que todo mundo vai seguir isso, né? Vai seguir, uma definição federal, depois estadual e municipal. Mas eu, por exemplo, defendo que no dia do jogo, porque não vai ter jogo do Brasil antes das 4, né? Nenhum. Na fase classificatória. Às 4 e depois os outros são mais tarde, né? Eu tenho tudo de cabeça aqui, peraí, deixa eu ver. Então faz o seguinte... Acho que são 2 às 4 e 1 às 5. Brasil e Croácia é às 5, Brasil e México é às 4, então os bancos Brasil vão e Camarões é às 5. Às 5 também. Então, olha, no dia de jogos, que é às 5, não precisa nem mudar. Porque antes das 5 termina o expediente, vai todo mundo... Desculpa, mas o pessoal pensa devagar, cara. Eu não posso pensar numa coisa para a Copa do Mundo só na primeira fase. E se o Brasil passar na outra fase, qual é o jogo? Aí sim. Quer dizer, nós estamos pensando uma coisa assim, não, para até tal dia isso, para tal dia aquilo. Cara, define, porra, vai ser ou não vai ser? Se o jogo for a 1 da manhã ou 1 da tarde, vai ser pronto. Mas nós não teremos jogos que não sejam à tarde ou à noite, né? Não, mas se o Brasil passar, deve ter Deixa eu me lembrar aqui, deixa eu tentar me lembrar. Tem um jogo a 1 da tarde, acho que... Não, tem a 1 da tarde, tem às 4, tem jogos às a 1 6, também. Para muita gente vai mudar pouco, não tem almoço? Eu defendo, 7, por exemplo, que Argentina em dia de Bósnia jogo é às no Brasil 7 horas faz da noite. turno único. Já faz isso em sexta-feira, faz lá das 8 da manhã e vai direto até as 2 e o pessoal se libera e vai embora. Isso. E vai ter então, telão aqui em Lajeado ou não? Estamos trabalhando para isso. Tem um ponto onde haja concentração para as pessoas poderem faria a mesma pergunta para o pessoal de Estrela, mas como eu estou falando... eu sei que trabalhando para isso. Tem um trabalho bem legal do pessoal de Arroio do Meio, que se reuniu lá e vão fazer eu vi uma propaganda disso. Isso, vai ser um evento bem bacana lá, em dia de jogos, né? Além do telão, com programação bem bacana. E tem, como a gente estava falando aqui de horários, tem jogos realmente a 1 hora, às 4 da tarde, às 5, às 6. Vai ter ou tá em jogo? Tá em jogo, tem. E também, até porque às 10h30 da noite. Até estamos tranquilos. Não, tá tranquilo. E a gente não pode esquecer que vai ter 2 jogos às 7 horas, pelo que eu tô vendo aqui, que são importantíssimos, que é, por exemplo, Honduras e Equador, e depois tem Argentina também e Bósnia. Eu não quero interferir no diretor, mas em dias de jogos do Brasil podia estar em jogo, né? Provavelmente, comentando o jogo. Provavelmente não foi definido ainda, nesses jogos das 7, se vai ter ou não Voz do Brasil. Isso aí tá. E outra, é bem provável o pessoal preferir ver o Tá em Jogo do que ver o Arnaldo. Não, mas tem outra Galvão, questão né? que é interessante que tu falou também, que é a questão das rádios universitárias, educativas também, porque na verdade, pelo que eu sei, essa lei, ela vale para as rádios comerciais, de tu poder flexibilizar o horário das rádios. E aí como é que ficam as rádios
educativas, por exemplo? Não tem definição ainda, né? Não Está tem. sendo A pergunta é a seguinte, discutido. Tem um abaixo-assinado, né? Aliás, Feito quando é que também. vai ser definido isso? Porque a gente está aí entrando na Copa no do dia Mundo e 11 não de conseguiram junho, sim. ter uma definição. Eu pergunto o sobre isso. seguinte, se existe uma democracia e liberdade, por que isso é obrigatório? A hora do Brasil, a voz do Brasil. Aí a gente vai entrar num Essa é uma assunto... discussão. Cara, eu tô de fora, né? Eu tô aqui de... Isso é uma seara... Eu não apago incêndio, mas envolve A grande muita questão coisa ainda. Tá no a lugar questão certo, também né? a grande questão da fora. rigidez do horário. Acho que esse, o momento da discussão é esse, é não ter ou não ter. E As sim rádios, ser às 7 horas. as né? rádios, emissoras de rádio, TV, enfim, tem Tudo bom, concessão pública. Só funcionam porque tem uma concessão pública. Enfim, e há um regramento. tô Então sentindo- tem que discutir bem isso. Eu Bom, estive na enfim, Venezuela, eu tô sentindo um cheiro de Venezuela nisso, sabe? Se eu vou te dar concessão pública, não, mas mas- eu tenho que anunciar o que eu Não, faço. mas quem criou isso foi a ditadura militar, não tem Mas nada nós de não estamos na ditadura, É, numa pois é, aí a democracia. ditadura ficou... Não tem nada, quem criou isso foi Quer a dizer, ditadura militar. Com todo respeito, E, até enfim. ontem nós temos uma presidenta que foi pela ditadura. E agora nós estamos tendo comportamento, cara, Não, desculpa, mas não é a presidenta que muda isso. eu sei, eu o sei, Congresso é o Congresso, Nacional. mas vem cá o Congresso. Congresso Nacional. Mas Começamos com Altemir, futebol e terminamos com o E que, na Altemir. verdade, é a questão da Voz do Brasil agora está no Congresso, né? Porque Quantos ela já passou pelas deputados tu instâncias. acha que tem concessão de rádio e TV para esse Brasil afora? Pois Os caras mas, podiam cara, definir isso tranquilamente, claro que mas poderiam. Deveriam, tem né? muito interesse envolvido nessa É, história. bom. Então, Capaz, Auri. né? Não Então, faz isso. essa cara. é uma Nós estamos aqui discussão meramente que- discutindo uma coisa, Aqui né? no Não Sul é possível. tem uma opinião sobre isso, tu vai lá para o Nordeste, a opinião é bem diferente. Absolutamente É bem diferente porque lá é Então, muito é um ouvido e país- elege muita gente. nós somos amigo. um país Essa é a questão. de A Voz do dimensões- Brasil elege muita gente. de Essa é a dimensões verdade. continentais. É uma pena. É isso. Então, tem coisas aqui que é bom, lá para cima não é. Tem coisas que lá é uma maravilha e para nós aqui é um... Eu sempre fico meio ressabiado quando as coisas são brigadas, entendeu? Eu ficaria realmente em dúvida entre ouvir a Voz do Brasil e ver a Argentina e Bósnia. Realmente vai ser um negócio também meio complicado. Ouvir. Né? Ouvir a Voz do Brasil às 7 horas ou ver a Argentina Agora, e a Bósnia. vamos trazer essa discussão para o mundo do futebol aqui, né? A gente fala do, Voz do Brasil, que eu também acho que tem que flexibilizar. Mas e o futebol, que é jogado às 10 da noite porque a novela tem que ser apresentada antes? E o cara não apita Aí ninguém enquanto a TV não discute, eu manda. acho isso incrível. É que aí existe uma diferença. Como que pode Existe isso? uma Mas diferença. essa discussão existe, Ah, né? o Joga futebol, às 10 o futebol da vai às noite, 10 da termina noite, meia-noite. porque quem bota para as 10 da noite paga. E a Voz do Brasil, o cara não paga para ter a Voz do Brasil. É diferente. Quem bota o jogo para as 10 da noite, quem joga Tá pagando às 10 da pra jogar esse manhã, horário. está pagando Sim, tudo para bem, ter esse não horário. se discute Então, isso. quem paga, manda. Sim, mas então faz o que quer. Quem paga, manda. É isso. É isso aí. Por quê? Porque é mas fácil. é que a É os diferença- clubes se reunirem, os dirigentes de clubes se reunirem e disserem, nós não queremos cota de ninguém, nós vamos jogar no nosso horário. Eu me arriscaria Vamos ver se um isso novo funciona. termo. Não funciona. Anota aí, Jaci. Para mim tem um novo termo chamado ditadura capitalista. Quem tem dinheiro manda. Não. Isso é uma pena, mas é o que eu sinto que está se vivendo hoje. Uma ditadura capitalista. Eu não sei como vai ficar agora, porque em 2016, pelo menos no futebol brasileiro, vai se abrir, né? Não vai centralizar somente numa Tem um minuto para emissora. encerrar o programa. Então, É o que eu espero. Opa. é o que a gente espera. Então Então, vamos gravar para segunda. Vamos começar outro. temos que esperar chegar 2016 para ver se vai Se melhorar. o Brasil a vai ser questão de campeão em horário. 2014 Também, ou não, é. porque der aumento. Uma série de coisas. Tem um minuto só. Agora tem 30 segundos. Eu quero dizer que eu acredito numa grande Copa no Brasil. Eu também. Nós somos o Brasil, nós não somos a Alemanha e os Estados Unidos. Tem gente querendo fazer uma Copa com a organização que uma Alemanha teve. Não, nós somos o Brasil. Do nosso jeito, nós vamos fazer uma grande Copa. Tá aí o erro da FIFA. Eu acho que ela exige a Agora mesma faltam coisa 15 segundos. com países com estrutura completamente diferentes. Eu acho que todo mundo tem direito de receber uma Copa, mas dentro das suas Quando limitações. acontecer a abertura, a Copa vai ter sucesso. Reclamações elas vão isso existir. teve Mas na África com a também. bola andando, Vai ter estradas não É isso finalizadas. aí. Altemir, valeu, obrigado Eu pela que agradeço, participação. eu- Até a próxima. Vamos se encontrar aí para assistir Argentina e Bósnia, dar uma matéria Pode legal, ser. tenho certeza. Não tem problema nenhum. Então tá, valeu, obrigado pela participação. Que bom que tu aceitou nosso convite, é sempre Opa, muito importante. sempre. se não, Ter a se não opinião vier de um cara turista que para viveu comer a realmente. cuca da mãe do Altemir, conta com nós. Tá bom, Nós vamos- beleza? Pipe, Tá aí valeu, uma obrigado. proposta, vou trazer pro Tá em Jogo uma É isso aí. cueca virada para nós comer. Mas depende de qual cueca virada. Pipe, valeu, obrigado pela Valeu. participação. Até segunda-feira Até que vem, segunda, voltamos ao aí. vivo no Tá em Jogo. Até porque a gente não vai gravar mais um programa, porque como é que a gente vai explicar em casa, né, Pipe? Não Pois tem é. como, mas... Auri, valeu, obrigado pelo obrigado. convite. Valeu, que bom que tu veio aí. Sempre às ordens. E é importantíssimo realmente a gente poder estar falando sobre esses assuntos que envolvem também o município, até
porque a Copa envolve realmente o Lajeado, envolve o Vale do Taquari. Que bom que tu aceitou nosso convite. Rapidinho, se pequenos grupos como esse discutissem os assuntos, nós evoluiríamos muito mais. Com certeza, Jaci. Valeu, meu, obrigado. Até a próxima. Teoria da cachaça tá guardada aqui, já tá anotada. Segunda-feira que vem ao vivo, volto, tá em jogo com o Felipe Schmidt e outros convidados. Já te adianto, vai falar sobre ginástica, é um dos temas, e arte circense. Te prepara que acho que tu vai descer daqui de cima e com, de repente, aqueles... Como é que é aquele... Bom, eu não sei como é que é o negócio, a gente vai saber mais sobre isso na segunda-feira que vem. Amanhã tem reprise de manhã e na quarta, às 9h30 da noite, tá encerrado. Até a próxima. Tchau. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.